Minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Quem está bem aí com Jesus? Glória a Deus. E Jesus está bem com você? O glória é sempre menor, né? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Segundo livro. Terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Louvamos a Deus pela vida da igreja. Que o eterno Deus continue abençoando com toda a sorte de bênção. Meu pai Senhor Osvaldo, o senhor está chique hoje, né? Deus abençoe. Todos da glória. Deus abençoe. Olha, Maria, a senhora está vendo isso aqui, né? A senhora deixou, não foi? É só uma. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25. Eu estou feliz hoje porque estou acompanhado da minha matriarca, da minha mãe, da minha Aniela, da minha irmã, pedagoga, sim, do vice-presidente lá de casa, o Levi, cadê ele? O Levi está ali, é baixinho, e do meu sobrinho Diego, pronto, está ali também. A minha esposa, ela ficou trabalhando hoje, faz assim, hoje, tá? Cabeleireira, sexta e sábado são os dias mais horríveis, mas ela mandou um abraço para vocês. Glória a Deus. Mateus 10, versículo 25. Quem achou diz: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, fazei isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, disse: descia um homem, fala comigo, descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojavam, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia, fala comigo, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu tu pagarei quando voltares. A igreja é o 36. 1, 2, 3. Para ensaio ficou feio. Está aqui? Está aqui? Vocês estão vendo aqui? Vamos lá? 36. 1, 2, 3.
Olha para o santo que está ao seu lado, o mais bonito. Olha aí, o mais bonito. Não é para ninguém feio. Fala assim, Jesus, Ele tem uma palavra no seu coração. Se sente adorando, exaltando. Toda obra filantrópica, toda obra de boas obras, nós damos o nome de bom samaritano. E a maioria dos centros de recuperações tem este nome. Eu pesquisei, no Brasil tem cerca de 105 centros de recuperação com o nome Bom Samaritano. E o maior dele fica em Santa Catarina. E a gente nota que esse texto de filantropia, de ajudar ao próximo, de empatia, vem justamente da parábola em que Jesus fala. E a parábola que é descrita aqui, em nenhum momento Jesus chama o samaritano de bom. Eu vou repetir. Em nenhum momento Jesus chama o samaritano de bom. Vocês sabem que a divisão de versículos e capítulos da Bíblia é recente. Em 1552, um homem chamado Albert Stefano, ele colocou a epígrafe dos textos. E ele dividiu o capítulo e versículo da Bíblia. E ele achou por bem, por ler a parábola, que aquele samaritano era bom. Aí por isso que colocou o bom samaritano. E a gente nota aqui que essa parábola ela não fala apenas de boas obras. E tem muita gente que pensa que Jesus está falando de boas obras aqui, de você ajudar o próximo pela necessidade do próximo. Só que não tem nada a ver com o que Jesus quer falar. Se a gente olhar o contexto, a gente tem que ver alguns versículos anteriores em que Jesus mandou os discípulos em uma missão. Jesus tinha 70 discípulos. A princípio, os seguidores de Jesus eram 72. Tem gente que pensa que Jesus só escolheu 12, não eram 72. E desses 72 ele enviou 2 e 2. E eles foram pregando. E o interessante dentro do contexto aqui, só para que você entenda, é que no versículo 17, a partir do versículo 17, do mesmo capítulo onde nós lemos, os 70 voltam com alegria. E ele dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios, os discípulos que estão falando isso aqui, eles estão falando de níveis. Porque no reino espiritual existem níveis. Vou falar de novo. No reino espiritual existem níveis. Então, até os demônios é o nível máximo, é o ápice da autoridade. Quando há uma cura, é um nível menor. Quando há um milagre simplório, é um nível menor. Mas quando demônios, naquela época e até hoje é assim, sujeitam-se a alguém, é porque é o ápice da autoridade espiritual. E tem um negócio comigo que eu fico chateado. É quando eu ouço algumas pessoas dizendo: porque tal bruxaria é tão forte que não tem como desarmar. Tem sim, no nome de Jesus. Foi tão bem feito, irmão. Só Jesus. Um simples jejum, uma oração de um santo. Aí a gente nota aqui que eles estavam felizes. E Jesus olha e diz: ei, vocês estão felizes porque demônios saíram de pessoas? Eu vi Satanás cair do céu. Sabe
Jesus está dizendo: olha, vocês estão felizes por demônios saírem de pessoas, mas eu vi algo maior, Satanás saindo dos céus. Talvez você não entenda essa dimensão, mas só para você entender é o seguinte: ó, se Satanás continua no céu é porque Satanás ganhou, mas se ele sai do céu é porque ele perdeu. Não tem nada que compara com Deus, ele permanece na sua posição, vai ter que cair por terra. Irmão, foi de encontro com Deus, já era, perdeu a posição. Eu vou repetir de novo. Foi de encontro com Deus. Então nunca ore, Deus vai de encontro com tal pessoa. Isso aqui é uma oração contrária. Vai ao encontro, é diferente. Estou certo? Professora de linguística. Vocês sabem. Então entenda isso aqui. Quando eu falo, ó, vai de encontro, eu estou dizendo, vai ao contrário. Eu nunca ore assim. Eu já vi gente orando, vai? Mas não lembro o erro da pessoa, não, porque ela estava orando no sentido que ela não sabia. Mas quando nós observamos aqui, Jesus está trazendo uma lição espiritual. Só que a lição maior não é que Satanás saiu dos céus. A lição maior não é que demônio saiu de pessoas. A lição maior, e ele mesmo diz: olha, vocês terão poder para pisar na cabeça de serpentes, de escorpiões. Mas a lição que Jesus não queria dar não era essa. A lição que Jesus queria dar era a seguinte: alegrai-vos, não porque sujeitam os demônios, mas porque o nome de vocês está escrito. Glória a Deus. Aleluia. Não é o demônio se sujeitar a mim, é o meu nome está escrito no reino. Porque muitos naquele dia dirão a ele: Senhor, em teu nome expulsamos. Aí ele diz: olha, eu não te conheço. O ser que é onisciente, que sabe de todas as coisas, não conhece a pessoa. Já viram um negócio desse? Que contradição. Jesus está dizendo: eu quero te conhecer por nome. Eu quero que o teu nome esteja no documento. No documento que foi redigido lá na cruz. E esse documento precisa ter o teu nome. Então, para eu ser salvo, não é demônios se sujeitarem a mim, é o meu nome está escrito no livro da vida. E a gente nota aqui que Jesus está falando para homens simples. Fala comigo, homens simples. Naquela época existia a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é de hoje, é daquela época. E até antes do Antigo Testamento. E o que é que a teologia da prosperidade prega? É que pessoas pobres, elas não podiam entrar nos céus. E Jesus está falando com as palhas da sociedade, com o rabisco da sociedade. E de repente o fariseu, fala comigo, fariseu, ó, cheio de dinheiro, estudou os melhores doutores, estudou os melhores textos, ele era doutor da lei, ele era respeitado, ele tinha estudado a Bíblia, a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele conhecia de cor os 613 ordenanças, tanto moral, quanto cívica, quanto espiritual de Israel. Ele sabia tudo. E de repente ele ouve Jesus dizendo: alegrai-vos, porque o nome de vocês está escrito. Se ele, que era Jesus, estava falando para a pessoa simples, dizendo que o nome está escrito no livro do céu, imagina ele: ah, não, porque eu sou mais justo do que esses. Você começa a pensar como um doutor da lei quando você se acha maior do que o outro. Cuidado, viu, fariseu? Você começa a pensar como um fariseu quando você começa a dizer que é melhor e maior do que o seu pastor. Ah, porque se eu estivesse no lugar eu faria melhor. Cuidado. Eu não sei para quem está sendo isso, mas é um alerta de Deus. E a gente nota aqui que Jesus está falando e surge essa questão. Então essa parábola aqui, que a gente vai ver,
que essa parábola ela não mostra apenas boas obras. Ela está falando o seguinte: como herdar o reino dos céus. Quem quer herdar o reino dos céus? Quer ver? Quer ver? Quem quer um apartamento? Glória a Deus. É porque sempre, quando fala do reino do céu, quando fala do reino de glória a Deus, aleluia, já ouvi falar disso. Quando vai de apartamento, todo mundo. Quem quer um Honda Civic novinho, em folha? O pastor vai dar aula. Ninguém quer, ninguém está bonita. E o reino dos céus? Quem quer o reino dos céus? Eu pensei que eu estava na igreja materialista. E aqui a gente nota que o fariseu ele questiona: como eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus olha para ele e diz: você conhece o que está escrito? Ele diz: sim. E como você interpreta? Porque, deixa eu falar isso aqui, eu tenho que falar isso aqui. Deus hoje moveu o meu coração de tarde. Tem gente que sabe o que está escrito, mas interpreta como lhe convém. O texto é claro, como diz o Arnaldo, a regra é clara, mas você quer mudar o texto. E quer ver coisa pior? Reducionismo. Pergunta o que é isso? Fala, o que é isso, pastor? O que é isso? É quando você vive só o que lhe convém e aquilo que lhe confronta você joga fora. Reclama com Edson, ele que orou. Se for flor, se for espinho. Então nós precisamos entender aqui que não é à toa que esse camarada é doutor da lei. Por quê? Ele conhece 113 ordenanças, ele sabe a Torá por inteiro, e ele fala, e ele resume essas 113 ordenanças em duas. Ele cita Deuteronômio 6:5 e Levíticos capítulo 19, 18. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti. Tem 613, mas resumindo, duas. Se eu fizer essas duas, eu estou salvo. Aí Jesus olha para ele: pronto, você entende, você sabe o que está escrito, só falta fazer. Tem gente que sabe o que está escrito, tem gente que sabe interpretar, mas não adianta. Aquele que ouve e que não pratica, assemelha ele a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa na areia. Veio chuva, vento, os rios inundaram e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Não adianta você ouvir a minha pregação, não adianta você ouvir a pregação de famosos, não adianta você ouvir a admoestação de pastores, não adianta você ouvir uma liderança se você não está disponível a obedecer aquilo que foi pregado. E a gente nota aqui que Jesus olha para o doutor da lei e diz: você acha bem? Então vai lá e pratica. Aí o texto fala, Lucas, ele é terrível. Lucas, ele usa palavras gregas. Ele fala bem assim, olha, e querendo justificar-se, fala comigo, o fariseu sempre se justifica. Você quer ver alguma pessoa que sempre tem uma desculpa para dar em qualquer ocasião? Não faz isso. O texto diz: e querendo justificar-se, ele pergunta: e quem é o meu próximo? Olha a piada que ele faz. Um doutor da lei, ele sabe o que está escrito, ele sabe como interpretar, mas ele não faz porque ele não sabe quem deve amar. Aí Jesus vai com uma parábola. E ó, deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Fala assim para o seu irmão: cuidado. Quando Deus te conta uma história, você pode ser o personagem.
capítulo 12, a gente vai ver o Natan chegando para o profeta, para Davi, perdão, e o Natan chega para Davi e diz: Davi, vou dar uma história para você. Davi tinha adulterado. E de repente o Natan chega e ele não pode falar diretamente com Davi, dizendo a ele: você adulterou. Porque Davi morava no Feira 4, muito sanguíneo. Se ele ouvisse o confronto de Natan, Natan morria. Aí de repente Natan chegou com a história: Davi, tinha 2 vizinhos. Um era rico, cheio de ovelhas, e tinha um outro vizinho pobre, só tinha uma ovelha. Foi criada com uma filha, só tinha aquilo. E de repente o vizinho rico mata a ovelha do vizinho pobre. Aí Davi enche de diafragma, porque julgar a história em que você não está presente é o que faz. Glória a Deus. Julgar a história quando você não se vê nessa história é muito fácil. Aí de repente Davi olha e diz: quem é? Natan olha e diz: e aí? Diz: eu acho que esse rapaz que matou, ele precisa morrer. Aí Natan olha e diz: disseste bem, porque tu és. Ótimo. Glória a Deus. Então fala de novo para os irmãos: cuidado quando Deus lhe conta uma história. Alguém quer ouvir uma história? É interessante que não existe homem sem história, e não existe história sem homem. A história está inserida. E a gente nota aqui que a pedagogia de Jesus, Deus não é teólogo. Teólogo sou eu que estudo ele. Deus é pedagogo, é diferente. Ele nos ensina, e a lição que ele ensina é assim: ele primeiro dá a prova, para depois dar a lição. Na escola você aprende a lição. Substantivo, português, adjetivo, aí vai lá, equação, para depois fazer a prova, não é assim? Na vida tem coisas diferentes. Primeiro você vai para a prova, no deserto, você vai passando ali e vai sendo que nem água, vai passando pela prova, vai dando glória a Deus, para depois aprender alguma coisa. E se não aprender, a prova continua. Ele não fala, por exemplo, aprende logo. E aí nós notamos o seguinte: que Jesus ele conta a parábola. Ele vai dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Fala comigo: descia de Jerusalém para Jericó. É interessante que quando a gente olha Jerusalém ou Jerusalém, que é o nome dentro do hebraico, é cidade da paz, cidade onde habita a paz. E Jerusalém ele é um lugar profético. Quando Jesus ressuscitou, ele falou bem assim: ficai em, porque do alto serás revestidos. Jesus, ele considerava tanto Jerusalém que tinha 2 discípulos no caminho de Emaús saindo de Jerusalém, e ele falava: voltem para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era o foco da profecia. E Jericó, desde Josué capítulo 6, Jericó é uma cidade amaldiçoada por Deus. Então, esse rapaz, ele está descendo de onde para onde? Ele está descendo para onde? De Jerusalém para... Porque todos os que saem de Jerusalém descem. Porque Jerusalém ficava alta e Jericó ficava... Então quem está saindo de Jerusalém vai fazer o quê? Sair de um lugar em que Deus quer
e ir para o lugar em que Deus não quer, essa pessoa desce. Quando você sai do lugar onde Deus, você desce. Quando Jonas foge da presença de Deus, o texto diz claramente 5 vezes. Quantas vezes? Sim. No hebraico, depois você dá uma olhada lá. No hebraico fala que Jonas desceu e foi ao navio e desceu. E desceu. O texto fala 5 vezes que ele desceu. Porque quem foge de Deus desce. Sai do lugar da paz e vai para o lugar onde Deus dá. Glória a Deus, aleluia, Deus. Ele está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Agora, o inverso também funciona. O inverso funciona? Funciona. E qual é o inverso? Quando você sai do lugar em que Deus não quer e você vai para o lugar em que Deus quer, essa pessoa sobe. Quem sai de Jerusalém e vai para Jericó faz o quê? Quem sai de Jerusalém para Jericó, essa pessoa faz o quê? E quem vem de Jericó para Jerusalém, essa pessoa? Quem quer subir? Aí no texto é claro, Jesus conta a parábola, ele fala mesmo, olha, um certo homem descendo. Fala comigo, descendo. De Jerusalém para... Glória a Deus. Ele está descendo. Só que ele desce justamente por um atalho. Fala comigo, atalho. Sabia que nós somos a geração dos atalhos? E aprendemos isso com Abraão. Abraão, Deus fez uma promessa, 75 anos. Abraão estava com 99. Sara olha para Abraão e diz: deita para cá. A promessa não vai vir de mim, não, mas deita aí. O primeiro filho é teu. A promessa vai se cumprir no primeiro filho. Atalho. Fala comigo, não pega atalho. Não pega. O atalho pode destruir a sua vida. Você pode olhar qualquer notícia de cidade grande, pessoas que vão visitar alguma cidade grande, às vezes pegam um atalho e acontece o quê? Acidente, crimes, assaltos, que a pessoa não conhece. E a gente nota aqui que um homem descia e ele está passando justamente pelo caminho sangrento. Fala comigo, caminho sangrento. Eu já preguei em outra oportunidade, quando eu estive aqui, sobre as portas do inferno. É um lugar literal na Bíblia. E esse lugar que o texto fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele também é literal. Ele se chama Vale da Sombra da Morte. Isso é um lugar geográfico. Hoje, esse local não existe, devido à erosão que teve no percurso. Mas entenda isso aqui: o sol não conseguia bater nessa região. É um atalho. E esse camarada, ele quer chegar depressa, porque ele não quer pegar um caminho mais longo que passava por Efratá. Ele tinha que desviar do deserto e ir para outro caminho. Mas ele decide pegar o atalho. E sabe por que eu falei que nós somos a geração do atalho? Quer ver? Só vou dar um exemplo simples. O que é fast food? Comida? Por que existe micro-ondas? Hoje valorizamos mais o miojo do que uma comida feita por mão. Sim ou não? Mas quando está na hora da fome, você aguenta esperar? Não. Você pega a primeira coisa que vem. E a gente nota aqui que esse homem descia, e descia justamente pelo vale da sombra. E no meio do caminho, ele é espancado. Salteiam ele, roubam ele.
Jerusalém. Ele vai para Jericó, e no meio do caminho, no meio desse atalho, ele rouba. Nós somos a geração do Ctrl-C, Ctrl-V. Nós somos a geração do rápido, do agora. Tem mensagens minhas que eu demorei 6 meses para fazer. Tem gente que ganha sucesso em um relógio de 30 segundos. Porque é a geração do boom, do apareça e cresça. Só que no reino você tem que crescer para depois. E a gente nota aqui que na busca de encontrar tempo, ele cai na mão do salteador. Ele vai pelo atalho. Só que Jesus falou em João 14:6, se lembra? O caminho, a verdade é a vida. Quem vem ao Pai? Quem vem a mim? Glória a Deus. Ó, Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Observe isso aqui. O que Jesus falou? Eu sou o caminho. Quando você entra pelo caminho, você aprende a verdade. E essa verdade te leva para. Glória a Deus, a vida. Não, você não entendeu. Vamos lá, não. Quando você entra pelo caminho, não é o atalho, você encontra a verdade. E essa verdade, que é a palavra do Senhor, te leva à vida. E automaticamente, quando você tem vida, você tem o Pai. Nós notamos que esse homem desce. Só que, olha para mim, ninguém é roubado se não tiver com valores. John, Glória a Deus. há uma filosofia com assalto. Me perdoe isso aqui que eu vou falar, mas há uma filosofia. O bandido, ele é estrategista. Ele busca 2 coisas. Primeiro, valores. E segundo, facilidade. Eu vou nem olhar para você. É especialista. Não, quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a gente vai perceber que esse homem, ele só foi assaltado porque ele tinha. Porque Satanás quer matar você. Porque Satanás quer roubar você. Porque tem valor. Porque tem valor. Porque tem valor. Existem valores espirituais, existem valores ministeriais, existem valores morais. Tem uma passagem que a gente usa muito, mas a gente pode atribuir ao diabo, mas o contexto não é trazendo ao diabo. Mas a gente que diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas o texto não diz que é Satanás. É o ladrão. É para roubar, matar. Agora entende isso aqui. O ladrão olhou, viu valores, fez o quê? Roubou. O texto diz: e despojou. Sabe o que é despojo no grego? Da kaipos. Sabe o que é isso? Tirar todos os valores, inclusive sua. Fala com o teu irmão, fala assim: tem gente que não está satisfeita com os valores, inclusive com sua roupa. É forte. E a gente nota aqui que quando roubaram, tentaram matar. Porque o ladrão, ele vem para roubar,
Ele conseguiu roubar. Eles até espancaram aquele homem. Mas o texto dele ficou meio. Fala de meio. Morto. E a gente nota aqui. Olha a outra lição. Se você não, eu vou aí, viu? Eu estou com moral porque eu estou com minha irmã. Se você não gostar de alguma coisa que eu falei, eu vou falar com minha irmã. Mas olha, isso aqui. Despojaram todos os valores. Tiraram tudo que ele tinha. E quando arrancaram o valor dele, jogaram fora. Emmanuel Kant fala que as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. Nós hoje estamos usando pessoas e amando coisas. E a gente nota aqui que nem todos vão se aproximar de você por aquilo que você é. Glória a Deus. Fala pro seu irmão assim, ó, em alguns aí de hoje fala assim, cuidado. Pode ser um salteador. Faz logo o BO dele. Mas não é pra Conceição não, ó. Bigode. E a gente nota aqui que onde estamos vivendo a síndrome do descartável. Tem homens que vão chegar em você, mulher, e vão querer lhe usar. E vão lhe desprezar. Porque conseguiram o que quiseram. E alguém já disse para você, cuidado, e você, não. Aí o pastor fala, cuidado, não, é porque eu amo ela. É laço. Com ela que tem a galinha. Mata ela e come. Se possível me chama que eu vou também. Glória a Deus. E a gente nota aqui que Deus, Ele, antes de criar qualquer coisa, Ele criou a reciclagem. Você sabia que o descartável começou a ser produzido nos anos 80? Copo descartável, ó, copo descartável. Aqui dentro do copo tem o quê? Na Bíblia, o sistema de vida é água, sêmen e sangue. Se eu tiro a água desse copo, vai servir para alguma coisa mais? Para quê? Descartável. Só que antes do descartável veio o reciclável. Te mostra na Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Ana está cantando e ela está falando o seguinte: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Sabe o que é a irmã Ana? Ela está cantando aqui, quando Deus lhe concede a promessa que foi o Samuel, ela está dizendo: Deus, Ele pega o pobre do esterco, do monturo, do lixo, e faz assentar, Ele recicla e coloca entre príncipes. Quem pode adorar? Ele foi no lixo onde estávamos, Ele foi no lixo onde vivíamos e nos resgatou. E aí nós notamos o seguinte: que Deus, Ele é o alfa e o ômega. Fala comigo, alfa. Não, fala com autoridade, fala alfa. Ômega. Ele é o início. E sabe por que Ele cuida no meio? Porque Ele também já está no fim, Ele já conhece a tua história. Ele está com a palma da mão estendida para te ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Escute isso. Eu tive um vizinho por alguns meses, 96 anos de idade, e ele foi oleiro. Ele foi um dos pastores da nossa igreja. Ele foi meu vizinho por algum tempo.
E eu toda tarde, quando eu chegava do trabalho, eu gostava de ouvir a história dele. E você sabe como é idoso, né? Ele conta a mesma história umas 100 vezes. E quando ele conta, ele fica tão satisfeito porque tem alguém ouvindo a história. E ele deixou um legado. Porque tem gente que deixa herança. E herança é quando você deixa algo para alguém. Mas legado é quando você deixa algo em alguém. Então, vamos. Se você vai deixar em milhares na conta, mas não deixou valores, se só deixou herança, legal não. Mas eu não tenho, eu vou deixar desamparado, mas se ensinou valores, você vai deixar legados. Sabe qual é o mais importante para Deus? Fala comigo. Glória a Deus. Aquilo que eu deixo. E a gente nota aqui que toda vez que eu ia ouvir esse homem, ele falava, eu era oleiro. Ele trabalhou numa olaria por 50 anos. E quem é pregador e quem gosta de palavra sabe que essas histórias são tão boas, principalmente quando envolve Bíblia, a gente senta e quer anotar os detalhes. E eu estava lá com o celular e ele falando as coisas e eu anotando. E ele falava uma palavra e eu anotava. Aí um dia ele olhou para mim e disse, você está ligando para alguém? Não, eu estou escrevendo o que o senhor está falando. Aí ele olhou para mim assustado, começou a sair lágrimas. Eu não chore não, rapaz. Não chore não. Para ele, é porque ninguém nunca parou para prestar atenção. E sabe o que ele falou? O que mais me chocou? Eu trabalhei na olaria por 50 anos. Aí um dia eu chupei uma bala. Um nego bom, ele chama de nego bom. Um cara de velho aqui, tem um cara de velho. Um nego bom. E eu procurei uma lixeira e não achei. E eu fui meditar em Jeremias 18. Quando o oleiro pega o barro, amassa o barro, ele não joga barro na lixeira. Glória a Na olaria não tem cheiro. Barro não é jogado fora. O vaso amassou, o vaso trincou. Volta para a roda, volta para a mão do oleiro, começa a ser amassado de novo e a reciclagem começa. Sabe o que é que Deus está dizendo? Pode estar meio morto, pode ter roubado os valores, mas eu vou te ressuscitar. E bota a bola. Aí a gente nota aqui, para fecharmos, o único homem que aparece na Bíblia meio morto é este homem. Procurei em outros textos, não tem. O único homem na Bíblia que chama meio morto. Só que essa função meio morta espiritualmente existe ainda hoje. Tem gente que vem. Não é porque ele está aqui não, nem porque a esposa dele está aqui. Vamos falar primeiro. Esse camarada canta. Quando ele louva aqui, eu sinto Deus. Mas tem gente que vem, que levanta a mão, chora. Quando chega em casa, não consegue dormir, meio morto.
meio morto é você estar consciente e ao mesmo tempo inconsciente. Você tem consciência de algumas coisas, mas é inconsciente. O problema permanece. Vem para a igreja e o ciclo continua. O ciclo não muda porque a minha vida também não muda. Eu continuo com as mesmas palavras na minha boca. Eu continuo com o meu mesmo jeito de agir em todas as circunstâncias. Eu estou meio morto. Em Apocalipse fala de 3 tipos de crentes. Depois eu vou pregar isso aqui. E um deles é aqueles que estão para morrer. Aqueles que já estão mortos. E aqueles que não sujaram as suas vestes. É interessante dizer o seguinte: Glória a Deus. que no meio da dor, no meio das circunstâncias, veio o sacerdote. Fala comigo, veio o sacerdote. E o texto diz que o sacerdote descia Glória a Deus. de Jerusalém para onde? E quem está meio morto, escute isso, quem está meio morto, Glória a Deus. olha para a primeira pessoa que veio e diz: vai me ajudar. Só que o texto fala: você está meio morto, mas não está no caminho, está fora do caminho. E sacerdote não é Deus. Ah, porque o pastor não fala da minha situação. Você já contou para ele? Porque tem gente que pensa que pastor é adivinho. Não, uma bola de cristal aqui. Vamos começar aqui os cultos esotéricos, irmão. Vamos ler as mãos dos irmãos aqui para saber o problema. Ô, benção. Vamos dizer o nome aqui. Fariseu. Melhor, né? Quem está meio morto, a primeira pessoa que vê, que ele ajuda, o sacerdote olha, passa de largo e vai embora, porque o sacerdote também está descendo. Glória a Deus. Aí vem o levita, que está descendo também de Jerusalém para vai me ajudar. E a gente sempre pensa o seguinte: ó, sacerdote é pregador. E levita cantor. Estamos lascados, viu, essa? Pô, olha para mim, ó, o pastor, não, sacerdote. Mas deixa eu dizer um negócio. Pedro falou bem assim: olha, vós sois sacerdócio real, nação escolhida. Sabe quem é sacerdote hoje? Pega esse dedo aqui. Pega esse dedo. Pega esse dedo. Esse. Não, esse não. O seu aí. Esse aqui é meu. Você vai contar para o sacerdote, tá bom? O sacerdote, tá bom? Ó. Porque aqui, ó, eu estudei para ser padre, mas eu não sou padre, sou pastor. Mas tem isso aqui. Não precisamos de mediadores. Não precisamos mais de alguém entrar por nós. Glória a Deus. Então para de colocar tua confiança em homem. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Porque meio morto, quem dá vida? Deus. Aí, escute isso. Não existe cargos, o texto não fala de cargos. O que é que Jesus está citando na parábola? Posturas. O sacerdote, o levita, estavam envolvidos nas coisas de Deus, mas não do Deus das coisas. Diferente. E a gente percebe aqui que ele está lá meio morto. Ele foi espancado por quem? Fala comigo, pessoas. Porque pessoas ferem.
Aí de repente o texto vai dizer o seguinte: que de Jericó, de onde? Para Jerusalém, está vindo alguém. Quem é ele? Quem é o terceiro personagem aqui do texto? O samaritano. E ele vem subindo. Ele vem subindo. Olha aí. Os outros dois estão fazendo o quê? Peraí, para não bugar a nossa mente. O que foi espancado estava fazendo o quê? O sacerdote e o levita. E quem está subindo? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele está subindo e de repente vem um homem meio. E aqui eu vou dar um negócio para você. Sabia que tem gente que diz bem assim, ó, eu prefiro, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os meus bichos. Sabia que isso é antibíblico, irmão? Ah, porque eu tenho um filho lá em casa. Qual é o nome dele? Rex. Falando mal de animal, não, eu sou biólogo, eu até feio também. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus. São animais. Para de colocar as frustrações que você teve na sua vida em animais. Para de cultuar o teu animal. Calopsita anda com calopsita, corvo anda com corvo, pombo anda com pombo, e pessoas andam com pessoas. Porque se Satanás usa pessoas para te ferir, Deus vai usar alguém para curar as suas feridas. Sacerdote desce, levita desce, o samaritano sobe. E quando sobe, ele pega aquele homem. Para mim. Aquele homem estava como no estado dele? Meio? Ele estava com roupa? Não. Então ele não tinha identidade. Não. Aleluia. Porque o que é que diferencia um judeu de um samaritano? Mas como é que o samaritano ajuda eles? Aleluia, Jesus. Você sabe que samaritano não fala com judeu. E Jesus usa a figura do samaritano para confrontar o fariseu. Glória a Deus. E de repente o samaritano vem e olha, está meio morto, está sem roupa, é sem identidade. Porque a identidade não é aquilo que eu sou. Aleluia, Jesus. A identidade, escute isso. A identidade não é aquilo que eu sou. Ó, que é uma identidade minha. A identidade não é aquilo que eu sou, é aquilo que ele é. Aleluia, glória a A Deus. minha identidade não é quem eu sou, é quem ele é. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então a gente nota aqui, e a gente percebe que aquele homem estava sem identidade, estava fora do caminho. O samaritano para, cuida das feridas. Porque tem coisa que tem que ser feita na hora. Olha para mim, tem coisas que Deus vai fazer na hora. Os valores que foram perdidos, isso aí ele não vai fazer na hora. Ele vai primeiro cuidar das suas filhas. Aleluia, Jesus. Ah, porque para eu ser feliz eu preciso me casar. Primeiro, feridas. Aleluia. Primeiro você tem que ser feliz com você. Ah, para eu ser feliz eu preciso daquele carrão. Não, primeiro você vai, ó, feridas. Aleluia. Você vai aprender primeiro outros valores. Glória a Deus. Aí vai vir, ó, vinho, fala com vinho. Se você se cortar,
pegue vinho e jogue na ferida. Faz o quê? Eu falo de vinho fermentado, tá? Não vem falando que é alcoólico, não é não, tá? Vinho fermentado, faz o quê na ferida? Arde. Ele faz o quê? Vai incomodar, mas é pra curar. Glória a Deus. Tem coisa que Deus vai fazer que vai incomodar, que vai arder. Mas é depois pega azeite. É azeite mesmo. E começa a untar. Untar, dentro do grego, é ungir. É por isso que quando unta lá a sua bacia de bolo, que você vai convidar o pastor Neilton e o pastor Edson para comer, eu bebo café com bebe pão. Deu um sinalzinho ali, dois. Mas não pode beber muito, não tem. Aí, ó. Glória a Deus. Quando o samaritano passa vinho, passa azeite. São etapas. Primeiro, aquilo que tira as bactérias. Segundo, aquilo que unge o seu. Primeiro, algo que te incomoda. Segundo, algo que traz bálsamo. Primeiro, algo que traz um confronto. Segundo, algo que faz você crescer. Terceiro ato do samaritano: pega você e coloca na sua montadura, na sua cavalgadura e leva você. A terceira coisa que Deus vai fazer quando você está meio morto: te confrontar, te ungir e tirar de onde você está. Você que não estava mais no caminho, que estava à beira do caminho, você agora tem um caminho. Para quem estava descendo, se eu estou num caminho e eu vou ajudar alguém, eu vou voltar pelo caminho ou vou continuar o meu caminho? Então aquele homem que estava descendo, ele vai fazer o quê? Glória a Deus. Subiu. Quando chega lá, está lá, gente. Hospeda o homem. Cuida dele. No outro dia, ainda fica com ele. Naquele dia, no outro dia, levanta cedo e diz: olha, eu vou dar 2 denários. 2 denários dava para alguém ficar, olha para mim, em Aracaju por 8 dias. Diga amém, irmão. Amém. Eu amo Aracaju. Se você quiser, não é uma 8 dias em Aracaju. É bom ou ruim? Lá na praia da Atalaia. Diga com glória, pelo amor de Deus. 8 dias. E ainda falou bem assim: ó, se não for suficiente, quando eu voltar, eu pago. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui, 2 coisas eu fecho. Sabe quem é o samaritano no texto? Sabe de quem Jesus está falando? É o samaritano normal? Não. Jesus estava falando dele. Glória a Deus. Sabe o que é a hospedaria dentro da leitura da parábola? Glória a Deus. Olha o irmão do lado. Imagine que você está numa pousada agora. Imaginou? Lá na Atalaia. Imagine. Quem é que está no quarto ao lado? Olha aí. Fala assim com ele: amanhã. Vai na praia. Sabe o que é hospedaria? Glória a Deus. Igreja. E ó, o samaritano já pagou o preço. Glória a Deus. Essa estadia é gratuita.
quem foi o próximo? A gente sempre entende o seguinte: o próximo é aquele que eu ajudar, é assim? Sim ou não? Você entendia essa palavra assim, não é assim? Só que o texto está dizendo o contrário. Jesus ele fala o seguinte, ó, no versículo 36, ele fala bem assim: qual, pois, desses três sacerdotes, levita, samaritano, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos... Tem gente que pensa, o meu próximo é aquele que está caído. A pergunta não é essa. O texto que Jesus está falando não quer dizer isso. Quem foi o próximo? Não é quem está caído, mas quem está passando. Quem está Aleluia, Deus. Então, não é o outro que precisa, é o que eu posso fazer. Quando eu olho só a necessidade do próximo e eu coloco as minhas ações cristãs em ação, eu estou sendo um mero doutor da lei. Mas quando eu digo o que é que eu posso fazer, é outra coisa. Então, quem é o teu próximo? Não é quem precisa, é o que você pode fazer. Fala comigo assim: o que é que eu posso fazer por você hoje? Eu amo aqueles mercados que a gente entra e posso ajudar? Não é assim? É o nosso próximo. Não é quem necessita, é o que eu posso fazer. Porque se eu for esperar por alguém ter uma necessidade, eu acabo pecando. Mas se eu fizer aquilo que o Senhor manda, eu cumpro aquilo que Deus quer. Eu cumpro a vontade de Deus. Fala com o seu irmão: quem é teu próximo? Se você fazer com que a necessidade do outro seja atendida, você vai estar seguindo os passos do bom samaritano. Seu próximo começa em você. Vou falar de novo. O seu próximo começa em que o Espírito Santo de Deus fale nos nossos corações. Todas que pregam aqui com duas palavras boas. O senhor viu, pastor Lino? Amém. Ele veio todo de jovem domingo de manhã e todo de jovem de noite. Amém, você. Então, olha só. É uma palavra de reflexão. Isso. Nós somos egoístas. Pensamos só em nós, esquecemos do outro. Quando eu falo que eu fui para a igreja, eu quero conduzir a igreja